Continuando aqui o nosso módulo de planejamento, a gente vai agora falar de canteiro sustentável. Essa vai ser a nossa aula 2, onde a gente vai conversar sobre as boas práticas de canteiro sustentável, uma exigência do PBQPH e também uma exigência relacionada também ao nosso momento atual, né? Não dá mais para a gente não se preocupar com a geração de resíduos, né? A construção civil tem um impacto muito grande na contribuição da geração de resíduo numa cidade. Então, a gente precisa fazer um pouco mais do que a gente vem fazendo aí para minimizar a geração de resíduos sólidos e líquidos nos nossos canteiros, além de outras práticas que a gente pode estar utilizando no canteiro de obra, que a gente vai apresentar aqui para vocês algumas delas. Vamos lá? Então, a nossa aula 2, a gente vai falar de canteiro sustentável. No PBQPH, ele faz a exigência do atendimento à legislação de meio ambiente. Então, uma dessas legislações é o CONAMA 307, que é uma legislação que existe desde 2002, e também a gente tem a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação de 2010, que nos obriga a fazer uma gestão de resíduos mais adequada nos nossos canteiros de obra, assim como também a questão da logística reversa, que está na Lei 12.305. Bom, a gente tem que atender também legislação local daquela cidade, daquele município onde a gente está fazendo a nossa obra. O PBQPH também pede indicadores de sustentabilidade, também pede um plano de gestão de resíduos, dependendo da situação do local onde é a sua obra precisa ter um licenciamento ambiental. Os fornecedores, eles precisam ter as licenças ambientais, elas precisam ser apresentadas para que você possa cumprir com esse atendimento a requisito legal. Você precisa pedir dos seus fornecedores a licença ambiental. Também a questão de conservação de energia, conservação de água, eficiência energética, tudo isso são requisitos aí que a gente precisa atender no caso do PBQPH. Então, uma primeira coisa que a gente deve fazer para atender a esse requisito é a gente ter um plano de gestão de resíduos sólidos e líquidos. Vejam que, se você tiver um bom plano de gestão de resíduos, você já resolveu toda essa questão, toda não, né? Uma boa parte dessa questão de canteiro sustentável. Você precisa ter um plano de gestão de resíduos e também começar cada vez mais a gente a praticar a questão da logística reversa, que é aquela questão de que o fornecedor ele precisa se responsabilizar também pelos resíduos que são gerados, por exemplo, das suas embalagens, e a gente precisa começar a conversar com o fornecedor para a gente começar a exigir o cumprimento da legislação federal relacionada ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, aí falando um pouco da coleta seletiva, né? A gente precisa ter uma coleta seletiva na nossa obra e uma boa prática é fazer assim uma área onde tem definido onde a gente vai colocar cada um desses resíduos. É importante que seja coberto para que a gente possa ter um melhor armazenamento desses resíduos e para que a gente possa fazer a destinação mais adequada desses resíduos. Então, vejam aí que tem os contaminados, a madeira, o plástico, o papel, o vidro, o metal, e tem também as caçambas, né, para a nossa coleta do resíduo de entulho, que é aquele nosso resíduo classe A. Então, nos pavimentos, nos refeitórios, a gente deve colocar esses containers, né, para esses recipientes, para que a gente possa, para que as pessoas nas obras possam ter o local para colocar o resíduo de forma correta. E é muito importante a gente fazer uma conscientização, uma educação ambiental das pessoas,
para que elas se sensibilizem para cumprir com a coleta seletiva dentro do nosso canteiro de obra e até leve esse aprendizado para as suas casas, na sua cidade, para que a gente possa cada vez mais disseminar a cultura da coleta seletiva. Então, a gente deve procurar utilizar essa metodologia dos 3 R's, buscando, primeiro, reduzir a geração do resíduo na fonte. Caso eu não consiga resolver tudo com a redução, eu procurar também reutilizar os materiais que tem, para que eles tenham uma vida útil mais duradoura e para que a gente possa reutilizar esse material várias vezes. E também a última opção, né, que seria aí promover então a reciclagem desse material de tal forma que ele não volte não vá para o aterro, e sim ele se transforme em uma outra matéria-prima. Então, a gente precisa ter equipamentos na obra que dê conta de fazer essa seleção já lá nos pavimentos. Um bom equipamento são essas tubulações, né? Para que a gente já coloque o resíduo diretamente. Mas se você não quiser ter essa tubulação, você pode fazer algo assim, ir armazenando no pavimento e descarregando nesse tubo aí de madeira, feito de madeira mesmo, de tal forma que o nosso resíduo classe A, que é esse entulho, que ele possa ser selecionado lá no pavimento, que já vá direto caindo nessa baia, nessa caçamba aí de coleta desse resíduo classe A. É importante a gente buscar tecnologias, buscar equipamentos que possam reduzir esse resíduo, e eu estou trazendo esse exemplo aqui de ter esse silo de argamassa na obra, porque realmente a gente acaba diminuindo bastante o desperdício de argamassa e a gente acaba tendo uma redução de resíduo por conta da utilização dessa tecnologia. Reutilizar aí o exemplo aí das nossas formas, né, que a gente reutiliza esse compensado várias vezes, então não adianta eu comprar aquele compensado mais barato, é importante eu comprar um compensado que ele possa ser reutilizado várias vezes, para que depois, então, só depois dessas diversas reutilizações, a gente faça, então, o descarte correto desse material. E, por último, reciclar o material, né? Então, é muito fácil, é muito tranquilo a gente instalar um reciclador na nossa obra para que a gente possa fazer a reutilização dos resíduos de entulho, o resíduo classe A. Então, a gente até chama que o resíduo da construção civil, esse resíduo classe A, ele é um entulho bom, porque eu posso reutilizar. E vejam aí o exemplo nessa obra, que a gente instalou o reciclador, e esses blocos aqui, ó, de pavimentação foram todos confeccionados com esse resíduo que a gente fazia o reaproveitamento do resíduo classe A, e depois a gente transformava para fazer esses blocos aí, ou então para fazer um cimentado, para fazer uma calçada. Tudo isso é possível para fazer uma pavimentação, uma calçada, um contrapiso. Então, você vai economizar a compra de areia, então você já está aí conservando o meio ambiente, né? Porque você está deixando de comprar areia, e você também está utilizando esse material, esse resíduo que iria para um aterro, você está reutilizando para reduzir esse impacto ambiental. Então, aí, outro modelo de reciclador. Aqui é um outro modelo também, menor, onde a gente faz a trituração e depois ele vira esse resíduo classe A aí, triturado, que no caso aqui, boa parte desse resíduo foi utilizado para fazer o contrapiso dessa obra. A gente precisa ter o controle, né, do transporte de resíduo. Então, é importante a gente ter uma ficha tipo essa aí, um CTR, né, que tem os dados do gerador, os dados do transportador,
para onde que ele destinou, porque é nossa responsabilidade, enquanto construtora, definir e ter a certeza de que esse local onde ele vai descartar esse resíduo é um local que está licenciado, que ele realmente pode ser descartado esse resíduo. Essa empresa que vai receber esses resíduos, aqui a gente está dando o exemplo de resíduo classe A, mas se for qualquer outro resíduo perigoso, mais ainda ele tem que ter autorização de receber esse resíduo, ele tem que ter licença, ele tem que ter tudo isso. Se for um transporte perigoso, tem que ter uma autorização de transporte perigoso e tem que ter a emissão aí pelo órgão de limpeza urbana da cidade, tem que ter essa licença, tudo isso tem que estar, essa documentação tem que estar disponível para você demonstrar que você atendeu, então, a legislação com relação a esse transporte do resíduo. Outra questão importante são os efluentes da betoneira. Lembra que a gente falou que o nosso plano de gestão de resíduos é resíduos sólidos e líquidos. Então, a gente tem essa geração do efluente da betoneira, que a gente pode fazer filtros como esse aí, por exemplo, e que você pode pegar essa água, reutilizar para fazer a lavagem das betoneiras, de tal forma que, quando ela vai ser descartada, ela já está sedimentada, né? Esse resíduo já está sedimentado, e você pode descartar esse sedimento na baia de resíduo classe A. Então, eu vou disponibilizar para vocês também um vídeo de uma outra empresa que fez também que fez também uma outra formato de contenção para esses resíduos das betoneiras, que vocês vão ter 2 tipos de exemplo aí para ver como é que vocês vão fazer na obra de vocês. Bom, eu quero dizer que sempre é possível a gente criar soluções sustentáveis. Então, vejam aí esse exemplo, né? Utilizando as garrafas PET, a gente pode também pensar em iluminar o nosso refeitório ou o nosso almoxarifado, utilizando a luz do sol, né? com essas garrafas PET. Então, assim, tem várias soluções que a gente deve estimular o nosso trabalhador a eles fazerem propostas do que a gente pode fazer para minimizar a geração de resíduos e também para a economia de água e de energia no nosso canteiro de obra. Aqui tem outras situações que a gente deve fazer para ter um canteiro de obra mais sustentável, como, por exemplo, a proteção das redes de drenagem, fazendo aí, então, essas contenções, tanto da boca de lobo como do muro, né? Da contenção aí do canteiro, para que a gente possa não estar enchendo essas bocas de lobo, essas caixas de drenagem, com esse material da nossa obra, que vai carreando e entupindo aí toda essa tubulação. A limpeza dos caminhões, né? Eles precisam sair da obra limpo para não sair sujando a rua inteira. A maioria das cidades hoje já tem, inclusive, multa quando você faz a sujeira aí, quando você sai com o caminhão sujando a obra toda. Então, é importante que a gente tenha um local para fazer a limpeza, e aqui também a gente tem essas valas e depois tem um filtro que faz a limpeza dessa água, para poder, então, só depois disso ela ir para o efluente aí do serviço público de água. Aqui, nessa lateral, aqui um outro exemplo, que também a gente usa aqui para fazer a lavagem dos caminhões, utilizando aí os corpos de prova de concreto para fazer esse pavimento. Então, vejam que são soluções que a gente precisa dar na nossa obra para que a gente não cause um impacto ambiental maior
e reduza realmente esse impacto ambiental. Aqui, manter a vegetação nativa, também aqui do lado, além da vegetação nativa, a gente está vendo que o canteiro está todo com uma brita para diminuir, para conter aí esse material particulado. Então, nos dois, aqui a gente está vendo essa situação de que tem a brita para poder conter esse material particulado e a preservação da vegetação nativa. Outra coisa interessante é a gente utilizar os canteiros com container, porque eles são mais duráveis, eu posso fazer vários reaproveitamentos, então é bem interessante essa utilização de container, tanto para escritório, como também para a guarda de algum tipo de material. Aqui a questão do reaproveitamento de água de chuva no canteiro é uma solução bastante simples, fácil da gente fazer na obra e que a gente vai ter uma boa redução do consumo de água no nosso canteiro de obra. Vejam que eles instalaram aí um filtro, então de tal forma que essa água ela pode ser reutilizada aí para alguns usos no canteiro de obra, não podendo, claro, ser utilizada para beber, porque aí teria que passar por um outro processo de filtragem, né? Com relação à prática de redução da gestão de energia, aqui está um exemplo, né, de um almoxarifado com a iluminação natural. Então, você coloca essas telhas transparentes, né, para facilitar a entrada do sol, de tal forma que nesse almoxarifado vocês vejam aí que praticamente não tem iluminação artificial e ela só é usada no caso de uma necessidade, né? Mas a gente deve utilizar também as lâmpadas de baixo consumo, os dispositivos economizadores, se possível ter um aquecimento solar, fontes alternativas de energia e a iluminação natural do almoxarifado, que é o que a foto está mostrando aí, que eu já mostrei para vocês. Então, eu acho que a gente deve cada vez mais estimular para que as pessoas tenham ideias para estar fazendo um canteiro de obra mais sustentável. Então, é isso, gente. Eu agradeço vocês aí e vamos lá. Tem mais coisas que a gente vai aprender para a gente fazer, então, na nossa obra.